Essa é a história de Wesley, o Davizinho de Deus, o ressuscitado. Foi um choque muito grande ao saber que, por causa de uma simples catapora, Wesley estava indo para o hospital. Fiquei ainda mais aterrorizada quando soube que ele estava indo para o HDT, Hospital de Doenças Tropicais, e estava na UTI pediátrica, pois seu estado não era nada bom. Seus rins já haviam paralisado, seu pulmão estava cheio de água, uma anemia profunda e uma infecção muito forte estava atingindo outros órgãos. Meu coração se apertava quando ouvi as notícias sobre seu estado crítico, pois seu corpo estava tão inchado que parecia um balão cheio de ar, prestes a explodir a qualquer momento. Quando estava orando, não tinha outra oração a não ser apresentar Wesley ao Senhor. Amo muito meus sobrinhos e senti muito medo a imaginar Wesley morto. Eu tinha muita fé em Deus, mas nesse momento senti minha fé sendo abalada, ao pensar que somos tão falhos diante da presença de Deus, que cheguei a pensar que Ele não iria fazer um milagre em nosso meio. Deus não nos faz mal, ao contrário, Ele prefere levar uma criança ainda na sua inocência do que permitir uma escolhida sua viver como se Deus não existisse. Ele permitiu que tudo isso acontecesse para a Cláudia reconhecer que precisava dele, pois alguns anos atrás ela havia virado as costas a Deus, mas o amor dele é tão grande por ela que não iria mais permitir seu desprezo por ele, porque ela pertence somente a ele. No dia 28 de outubro, numa terça-feira, o Espírito Santo me inquietou para acompanhar Wesley. Ao vê-lo, não o reconheci. Estava tão inchado. Como um menino de 5 anos poderia ficar daquele tamanho, como se fosse um menino de 10 anos? Falei ainda para minha mãe que ele não estava como elas falavam, mas disse isso só da boca para fora, pois se fosse para dizer a verdade, eu diria que estava vendo um defunto. Ali, olhando para ele, eu não tinha outra reação a não ser chorar. Nossa família estava sofrendo muito, e abalada, a Cláudia já não se alimentava. Nem água ela estava bebendo. Ela estava tão angustiada que parecia que, em vez de andar, ela flutuava. Acredito eu que a dor que estava sentindo era tão grande que minha outra irmã Claudiane usou a expressão que se alguém a pedisse para pular dentro de um buraco para salvar o Wesley, a Cláudia pularia. Meu pai estava angustiado, que só fazia chorar e se desesperar. O pai do Wesley também sofria do seu jeito. Os primos dele, Camila, Kevin, Lucas e Luana, sentiam do seu jeito de criança. A Adna, sua irmã, não falava nada, mas através dos seus olhos víamos a tristeza em seu coração. Os tios dele, Israel e Júnior, sentiam muito. A única pessoa que via estar firme e segura era minha mãe. A sua fé estava além do que ela estava vendo no Wesley. Ela não se deixava abalar. Claro que ela chorava, mas passava para nós uma fé em Deus tão grande que comparávamos ela com Abraão. Através de Deus na vida dela, o Espírito Santo nos ajudava a passar por esse deserto que nós estávamos atravessando. Nesse mesmo dia, a Claudilene também se internou com seu filho Kevin naquele mesmo hospital. Mas víamos isso como uma permissão de Deus, pois ali ela estava como uma coluna de apoio, sofrendo e orando a todo instante pelo Wesley. Nesse dia, o céu estava cheio de oração, pois não tinha uma pessoa que encontrávamos e falávamos sobre o estado do Wesley que não se compadecia. Até mesmo quem não conhecia ele, quando sabia da história, chorava e dizia que iria orar ou rezar por ele. Só havia um clamor e uma oração, e só um pedido, e nele o Wesley era o centro das orações. Bem, mas o estado dele ainda não tinha melhorado. Lembrei que minha mãe havia dito que ele poderia estar ouvindo, e era bom ficar conversando com ele. Então resolvi contar-lhe a história de Davi e Golias. Ao terminar, comparei ele com Davi e disse: Wesley, você nesses dias será Davi. Muitos vão olhar para você e dirão que não vai conseguir.
Dirão que é apenas uma criança pequena e frágil. O gigante é essa doença que está em seu corpo e todos esses aparelhos que estão ligados em você. Quero que você saiba de uma coisa. Não foi somente aquela pequena pedra que acertou a testa de Golias que o matou, mas sim o poder de Deus que estava na vida dele, que permitiu que a pedra o matasse. Olhe, Wesley, Davizinho de Deus, a pedra pequenina que você está segurando é a pequena esperança para alguns que não conhecem o poder de Deus e dizem que ela não existe em ti, pois elas não sabem que o pequeno com Deus se torna grande e imbatível. Quando terminei, as enfermeiras pediram que eu saísse do quarto. Os aparelhos começaram a fazer barulho e eu não sabia o que estava acontecendo. Lá fora encontrei minha irmã Claudilene e ela logo percebeu que havia algo de errado, pois viu as enfermeiras correndo de um lado para o outro, chamando a médica que entrou apressadamente para dentro da UTI. Nisso, havia um pastor na recepção, que veio do Rio de Janeiro enviado por Deus para orar pelo Wesley, mas não permitiram a entrada dele ali na UTI. Ali, nós duas ficamos apreensivas e preocupadas com o que estava acontecendo. A minha irmã pediu para eu entrar, mas as enfermeiras não deixaram. Do lado de fora, ajoelhei várias vezes perto da janela onde o Wesley estava. Pedi a Deus que ele mudasse aquele quadro. Só que o que Deus preparou é bem maior do que imaginamos. Quando consegui entrar na sala da UTI, fui bombardeada com palavras. A médica me falou assim: "Você é o que do Wesley?" "Sou tia." "Você sabe do estado dele?" "Não tem mais jeito. Pode avisar para os seus familiares que não tem mais jeito." E falou mais: "Olha, sou católica e já falaria para você trazer um padre para fazer a extrema-unção. Não tem mais jeito. Entra lá para você ver como ele está." Confesso que por alguns minutos não tive ação nem reação. Foi como se estivesse saído o espírito do meu corpo e ficasse olhando para mim mesma. Eu só falei que iria lá fora chamar um pastor e sair. Corri, chamei minha irmã e contei como a médica havia falado. O pastor já não se encontrava mais ali. Ela ligou para minha mãe, nervosa, mas minha mãe não entendia o que ela falava. Ela disse: "Mãe, a senhora disse que quando os homens dissessem que não tem mais jeito, era para orar. Então ore, porque está nas mãos de Deus." Claudilene pediu para eu ir para onde o Wesley estava e orar, que ela iria ficar do lado de fora também orando. Quando entrei no quarto, me desesperei, pois vi que Deus já tinha o levado. Olhei para os aparelhos, não havia mais nenhum sinal que ele estava vivo. Seus olhos estavam tampados com esparadrapos, sua respiração já não existia. Naquele momento só lembrei do rei Ezequias. Virei para a parede e chorei muitíssimo. Senti um pavor incontrolável e pedi muito a misericórdia de Deus. As enfermeiras só ficavam me olhando pelo vidro da UTI, sem saber o que fazer, pois eu estava desesperada, chorando calada. Ajoelhei próximo ao Wesley. Não consegui segurar as suas mãos inchadas, pois a febre que estava no seu corpo era tão grande que encostei apenas as pontas dos dedos nos seus dedos. Eu disse: "Deus, quero fazer parte desse milagre." O celular tocou. Era minha mãe. Falei que o Wesley não tinha mais jeito. Falei o que a médica havia dito. Ela disse: "Filha, o pastor que estava aí no hospital se encontra aqui em casa. E Deus acaba de usar esse mensageiro para dizer que está dando a vida novamente ao Wesley." Senti naquele momento a presença de Deus. Era tão grande e real que até mesmo uma criança de 2 anos de idade, o Kevin, sentiu a presença de Deus. Sua mãe conta que ele acordou e ficava como se quisesse voar em direção ao quarto onde o Wesley estava. As enfermeiras entraram no quarto e já foram notando a diferença. Os batimentos e a respiração estavam voltando. Naquela mesma noite, Wesley teve 2 paradas respiratórias, mas não senti mais medo. Naquele hospital, Wesley estava sendo reconhecido como o ressuscitado. Para mim, ele era o Davizinho de Deus, que através dele, muitos irão reconhecer que
que Deus é e sempre será o único Deus que opera milagres e salva. Wesley continuou na UTI e seus rins ainda estavam paralisados. Os médicos falaram que ele teria que fazer hemodiálise e seu corpo não iria resistir. Mas Deus não faz nada pela metade. Fez seus rins voltarem a funcionar sem hemodiálise. Depois, ele teve uma crise convulsiva. Os exames comprovaram que havia tido um AVC hemorrágico e seu lado direito do corpo estava paralisado. Depois de 23 dias na UTI e 27 dias ao todo no hospital, Wesley estava de volta em casa e nossa família está em festa e eternamente agradecida pelo que Deus fez e está fazendo. Wesley chegou em casa sem andar e em menos de um mês, com a permissão de Deus, ele voltou a andar. Todos esses sofrimentos que passamos, Deus fez acontecer em menos de 2 meses e já nos deu a vitória. As igrejas, os irmãos, os pastores, os amigos, todos eles tiveram um papel fundamental nessa história tão marcante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essa família é muito grata a Deus, pois todos nós fazemos parte de um milagre.